Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Bom, acho que tem um tempinho que a gente não se fala, não é? Mas estamos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus e Deus tem impressionado o meu coração para voltar a gravar os áudios porque essas mensagens são de fundamental importância para todos nós. E a lição de hoje é a lição de terça-feira, dia 4 de outubro. Ela está em que contexto? Bom, nesse trimestre, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina que tem como título Vida, Morte e Eternidade. Vejam só. E nós estamos atualmente na segunda lição que tem como título Morte em um Mundo de Pecado. Essa lição ela está falando sobre a queda de Adão e Eva, sobre a tentação, sobre como Satanás ele enganou então a Eva, como ele plantou a dúvida sobre Deus no coração dela e como ela caiu. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a primeira mentira que Satanás contou para a humanidade. E a lição tem o título que traz essa mentira: vocês não morrerão. E antes de nós começarmos a ler, eu gostaria de orar com cada um de vocês, mas também gostaria de explicar que aqui não se trata de um ataque à religião de ninguém, mas de mostrar o que a palavra de Deus fala para nós a respeito da realidade da morte, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado condições de estudarmos a Tua palavra e o Senhor nos trouxe até aqui. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio e suplicamos nesse momento o Teu Espírito Santo para que Ele venha nos ensinar através da Tua palavra, que o Senhor nos dê compreensão. Suplicamos, Pai, o perdão dos nossos pecados também. E suplicamos a Tua presença aqui conosco, porque, Senhor, sem Ti não conseguiremos entender as mensagens que o Senhor deseja através da Tua palavra. Venha nos ensinar, Pai. Venha nos fortalecer também diante dos desafios que temos nesse mundo, diante dos sofrimentos, diante de tudo aquilo de ruim que acontece no nosso dia a dia. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, querido irmão, querida irmã, leia Gênesis capítulo 3, verso 4. Quais foram as diferentes formas pelas quais essa mensagem foi repetida ao longo dos tempos? Então vamos ver aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 4. Esse capítulo é o capítulo da Bíblia que fala sobre o diálogo da serpente com Eva e depois sobre a queda da humanidade. Vejam só o que está escrito, Gênesis capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Essa foi a primeira mentira que Satanás contou para a humanidade. E Eva, então, acreditou. E no que essa mentira se transformou ao longo dos séculos, meu querido irmão, minha querida irmã? Será que hoje no mundo existem religiões, existem conteúdos, filmes, séries, que mostram que algo no homem não morre? Ou que, mesmo que o corpo pereça, algo continua existindo? Vamos ver aqui o que a lição comenta para nós. Uma das manifestações dessa mentira é vista na crença da imortalidade da alma, que foi a base de muitas religiões e filosofias antigas. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, e a lição continua dizendo: no Egito Antigo, motivou as práticas de mumificação e arquitetura funerária, como se vê, por exemplo, nas pirâmides. Essa teoria
também se tornou um dos principais pilares da filosofia grega. Por exemplo, em A República de Platão, Sócrates pergunta a Glauco: ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Em Fédon de Platão, Sócrates argumentou em tom semelhante, dizendo que a alma é imortal e imperecível. As nossas almas realmente existirão no Hades. Esses conceitos filosóficos moldaram grande parte da cultura ocidental e até mesmo o cristianismo pós-apostólico. Contudo, se originaram muito antes, no Jardim do Éden, com o próprio Satanás. Vocês ouviram essa declaração de Sócrates, por exemplo, que fala aqui que as nossas almas, elas existirão no Hades? E quantos que não acreditam hoje que existem almas ardendo num inferno de fogo? Não é uma crença muito similar que migrou da filosofia grega para o cristianismo? Vejam só. E a lição vai continuar dizendo o seguinte: como os seguintes versos podem ser usados para combater a mentira da imortalidade da alma? Vamos para o primeiro, Salmos capítulo 115, verso 17. Salmos, então abra aí sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 115, verso 17. Está escrito assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Vejam só, os mortos não louvam o Senhor. A morte é uma região de silêncio, de inatividade, não há pensamento. Se você quiser ver mais sobre isso, leia Eclesiastes capítulo 9 e você vai ver isso. Vamos para o próximo texto aqui. João capítulo 5, versos 28 e 29. Deixe aí sua Bíblia aberta no livro de Salmos, que nós já vamos voltar nele, hein? João, capítulo 5, verso 28 e 29. Lá no Novo Testamento. Encontraram aí na Bíblia? João, capítulo 5, verso 28 e 29. Na minha Bíblia está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vejam só, esse texto de João fala sobre duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Mas que todos os mortos que se encontram nessa região do silêncio, como disse em Salmos, capítulo 115, verso 17, onde não há planejamento nem obra alguma, como está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 9, essas pessoas serão chamadas à existência novamente, à atividade novamente, através dessas ressurreições, uma para a vida e outra para o juízo. Agora, vamos ler Salmos capítulo 146, verso 4. Na minha Bíblia está escrito assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Vejam só, mais uma vez aqui, sendo falado pela palavra de Deus, que os mortos não têm desígnios, não têm intenções, porque eles não têm consciência, meu querido irmão, minha querida irmã. Temos outros textos para ler aqui também. Mateus, capítulo 10, verso 28. Mateus, capítulo 10, verso 28. Vejam só o que Cristo vai falar. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vejam só, então, é possível matar a alma? Sim, é possível. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. Talvez alguém possa ler esse texto e falar assim:
Tá vendo? Dá para matar o corpo e não matar a alma. Mas percebam que o que Cristo está falando aqui é que as pessoas não deveriam temer os seres humanos, que poderiam tirar a sua vida. No entanto, elas deveriam temer aquele que tem o poder da vida eterna e que na ressurreição, quando essas pessoas ressuscitarem, poderá dar para elas a vida eterna ou então a morte eterna. Bom, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 até o 58. Esse é o último texto que nós vamos ler e fala sobre a ressurreição da vida. Vejam só, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, diz o seguinte: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Vejam só, quando está se falando sobre a morte aqui, existe essa figura de linguagem, dormir, um estado inconsciente. E Jesus usou essa expressão também lá em João capítulo 11. Leia depois o relato da ressurreição de Lázaro. Continuando aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, aqui Paulo está falando sobre a ressurreição da vida. Leia também 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e você vai ver ali a partir do verso 13, que Paulo vai falar também sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição da vida, quando Cristo voltar. E agora a lição vai finalizar trazendo o seguinte para nós. A teoria satânica da imortalidade natural da alma tem persistido mesmo em nosso mundo moderno. Livros, filmes e programas de TV continuam a promover a ideia de que, quando morremos, simplesmente passamos para outro estado de consciência. Quão lamentável é que esse erro também seja proclamado em muitos púlpitos cristãos. Para finalizar aqui, tendo em vista a prevalência desse erro, não é de surpreender que esse engano irá desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história humana. É bem verdade que o ser humano sempre teve essa curiosidade sobre o depois da morte, não é? E sempre teve essa curiosidade de falar com os mortos. Isso é visto na Bíblia, isso é visto em várias outras culturas, não é? E aqui temos uma declaração de que isto irá desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história humana. E aí a lição finaliza com duas perguntinhas. Essa mentira, certamente não morrerás. Foi o que a serpente falou para Eva, né? Essa mentira se manifesta na cultura? Confiamos na Bíblia ou em nossos sentidos? Querido irmão, querida irmã, eu vou parar por aqui e vou continuar em um outro áudio, um texto
com os comentários do Espírito de Profecia, e eu incentivo fortemente que vocês ouçam esse outro áudio. Eu vou mencionar mais alguns textos bíblicos ali também, tá bom? Um grande abraço e vamos agora para os textos do Espírito de Profecia.